boa tarde. Muito obrigada por ter dedicado essa tarde ensolarada. Chega a ser um crime, né, consigo mesmo. Mas vamos ver se algo de bom acontece na tarde de sexta-feira. Leram o texto? Os textos, né? Mas não precisava ter lido aquele meu, só o do Rancière, já era uma coisa. De modo geral, leram? Então eu organizei a minha apresentação de uma muito didática, próprio da minha pessoa. E pode pôr já o PowerPoint, por favor. E aí os meus bolsistas deram risada de mim, porque eu sou da geração do PowerPoint. Eles disseram, tu fica exigindo que a gente faça preze, então faço PowerPoint. Eu disse, sim, é outra geração. O preze eu deixo para vocês. Então eu sou das antigas da geração do PowerPoint. Tá, o nosso filósofo que vai nos ajudar a pensar a legitimidade do poder político é o Jacques Rancière. E eu vou focar nas noções de democracia e de senso que implicam vários outros conceitos, tá? Como tudo em filosofia. O Jacques Rancière é vivo, pode passar, Ivânia. Ele é nascido na Argélia, em 1940, mora em Paris. Ele é professor aposentado na Universidade Paris 8, que foi criada em 68, depois do maio de 68. Então, esta universidade hoje está... não sei se exatamente em julho foi criada, mas foi naquele ano ainda. O Foucault foi um dos mentores, tá, dessa universidade. Era uma universidade muito afastada de Paris, que é em Vincennes, e ela era uma universidade de lata. E lá era para estudar todos os baderneiros de Paris. E ela foi criada exatamente para que todos aqueles estudantes que viraram Paris de pernas para o ar e o mundo todo ficassem afastados para voltar a ter ordem em Paris. E aí o Foucault ele começou a pensar uma proposta de universidade muito diferente, que mantivesse o clima do maio de 68. E aí ele convidou Deleuze, que era um jovem professor, convidou Rancière, convidou Lacan, convidou Lyotard. Então todos esses caras que a gente estuda, dos franceses, eles trabalharam nessa universidade. São todos os filósofos da filosofia da diferença e os estruturalistas. E o Rancière, ele não era muito amigo, tipo, do Deleuze, do Foucault, tá? Menos ainda do Deleuze, talvez um pouco mais do Foucault. O Foucault também não aguentou muito tempo, ele logo saiu, fez concurso, foi para a escola superior, que é a mais importante. E essa universidade continua existindo, tá? Depois ela foi transferida e foi para Saint-Denis. E ela ainda existe e procura manter a proposta. Lá qualquer pessoa podia fazer aulas. E as pessoas podiam escolher inventar o seu currículo. Tinha trabalhadores que não tinham sequer terminado o primeiro grau da época. Eles podiam ir. Tinha donas de casa que podiam ir assistir às aulas. Tem várias descrições, depoimentos de mulheres que nunca tinham vivido nada na universidade que iam e assistiam às aulas do Deleuze. E eu imagino que as aulas do Rancière também eram bastante procuradas. Então, o maio de 68 é muito importante, é muito marcante, como eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês, para o pensamento da filosofia, que ele não aceita se chamar de filósofo político, tá? De Rancière também. Ele foi discípulo de Althusser, tá? Que era um grande nome da época. O Althusser criou uma tendência no marxismo, um marxismo científico, e teve uma série de conferências, de encontros de estudo, tipo nós, assim. E aí cada estudante, cada orientando do Althusser, tinha que elaborar um texto. E esses textos foram transformados na obra em 2 volumes, Ler o Capital. Aqui no Brasil tem uma tradução também para Ler o Capital. E o Rancière tem um capítulo lá, tá? E aí, com esse acontecimento do maio de 68, ele se distanciou do Althusser. Porque o Althusser, nessa perspectiva do marxismo científico, se defendia que
A emancipação, ela era apresentada do mestre ao discípulo, ela tinha que ser feita pelo topo do partido, não se compreendia que qualquer um poderia ser emancipado. E aí, tanto é que o Althusser, o próprio Rancière diz que ele estava antevendo o que ia se passar nesse maio de 68, e ele já tinha escrito um texto contra o movimento estudantil, contra o movimento dos trabalhadores, dos operários da indústria, principalmente, francesa, e aí estoura o maio de 68, e ele fica muito indignado, porque não é possível que as pessoas, assim, sem uma organização, sem umas cabeças pensantes, pudessem fazer o que fizeram. E o Rancière demarca, ele escreve um livro chamado A Lição de Althusser, e aí ele mesmo diz, eu precisava, porque o Althusser não estava entendendo que eu havia me distanciado, e eu escrevi esse livro para mostrar o meu distanciamento, e ele demarca esse distanciamento, e ele recusa a ideia de que seria preciso um mestre, um partido, intelectuais para pensarem a revolução, e aí então os estudantes, o povo, fazer a revolução. E ele começou, intuitivamente, a defender que não há hierarquia para pensar, que qualquer um pensa. E é intuitivo porque eu vou mostrar para vocês como é que foi se dando o processo todo. Então ele passou a perceber que havia uma igualdade intelectual dos cidadãos frente ao poder do saber. E a Revolução Cultural Chinesa foi muito importante ao lado dos movimentos obreiros e do movimento estudantil. Porque tudo começa com os estudantes vão para as portas das fábricas francesas e começam a conversar com os operários. E os operários passam a ir para a Sorbonne. E aquilo lá é um absurdo para o Althusser e para todos os caras que ainda acreditavam nesse marxismo científico. E aí o Rancière compreende que esses movimentos operários estudantis, quando eles se juntam, quando qualquer um vai para a rua e começa a fazer manifestações, ele percebe que aquilo que o Aristóteles dizia, que alguns têm logos e alguns têm só foné, não faz mais sentido. Nunca fez para ele, depois ele vai defender que nunca fez sentido. Na política do Aristóteles, ele vai definir que aquele que faz política é aquele que tem logos. Os escravos, as mulheres, as crianças, os velhos, eles têm apenas foné. Eles apenas emitem ruídos, emitem sentimentos de prazer e dor. É só isso que nós fazemos. Ralé, tá? Que é a maior parte da população, que vocês sabem, de Atenas. E ele vai defender que todos têm logos e todos têm foné, portanto todos pensam, e há uma igualdade de pensamento. Quando ele faz esse movimento, ele marca na filosofia, em boa medida todos dessa geração fazem por alguma entrada, ele dinamita esse dogma do rei filósofo ou do intelectual. Tá? Ele recusa que seja necessário alguém que vai pensar, que é o tal do intelectual ou o rei filósofo que vai governar, porque nós todos podemos fazer isso, porque todos nós pensamos. E aí, a gente chama, né, nós estudamos o pensamento da diferença, e está sempre vinculado ao acontecimento do maio de 68. Foi, acima de tudo, um acontecimento para o pensamento, tá? Do ponto de vista desses autores da filosofia. Ele é, sim, um ano que não acabou. Se nós formos olhar as reivindicações que existiam no maio de 68, elas são muito atuais, poderíamos fazer reivindicações muito semelhantes. E ele expande o campo do possível também na filosofia. Ele inaugura um outro modo de fazer filosofia que está vinculado à política, à estética e à educação. A seu modo, tá? E tem um momento muito importante que amplia a cisão com o Althusser, que é quando ele se encontra com os arquivos operários. Ele vai, tipo Foucault, assim, né? Ele é muito incentivado pelo Foucault de olhar para os arquivos e tirar daqueles arquivos mortos alguma coisa da vida para os arquivos. E ele encontra livros, encontra jornais, anotações de operários
que eles não dormiam para se preparar para o trabalho do outro dia. Eles reservavam as noites para si. E o que eles faziam? Eles aprendiam poesia, eles liam, escreviam, se tornavam pintores, faziam tudo aquilo que qualquer pessoa é capaz de fazer. E eles, acima de tudo, se apropriaram, e isso ele destaca, eles se apropriaram da palavra do outro. Por exemplo, eles se apropriaram do discurso poético, do discurso jurídico, do discurso literário. Eles se apropriaram das técnicas dos pintores e passaram a escrever e fazer relatos. Eles se reuniam, durante as madrugadas eles faziam jornais, faziam panfletos, coisa que parecia ser impossível para o próprio Althusser. E isso lá no 19, tá? E esses arquivos operários, eles marcaram muito a vida do Rancière, quando ele percebe que os operários, os proletários, e ele chama de proletários porque é uma categoria que é inventada, acho que isso está no dissenso, né, que vocês leram. Eles não queriam ser só força de trabalho, eles queriam ser homens como qualquer homem, ou mulheres como qualquer outra mulher. E isso significa querer fazer parte de um mundo comum. E essa noção de mundo comum é importante que vocês guardem. Quem estuda a área também tem relação também, tá? Então, se trata de querer fazer parte do mundo que é o mundo comum da cultura, tá? O mundo comum econômico, o mundo comum político. E isso implica na noção de emancipação. Acima de tudo, em primeiro lugar, emancipação intelectual. E aí ele escreve o livro A Noite dos Proletários. Tá? Isso aqui que eu relatei para vocês está aqui, são relatos mesmo que ele recupera desses arquivos, e é nesse sentido que ele é um arquivista, ele dá vida aos arquivos. Tá? E aí ele escreve essa obra. E é finalmente, então, muito decisiva a cisão com o Althusser. E nesses arquivos operários ele encontra uma figura, que é o Joseph Jacotot. Numa entrevista ele diz assim: eu começava a ler aqueles arquivos de relatos e as pessoas registravam. Eu procurei o professor Joseph Jacotot. No dia que eu encontrei com o Joseph Jacotot, aconteceu tal coisa. E ele começou a ir atrás desse Joseph Jacotot. Ele é o criador daquilo que ele mesmo nomeou como o ensino universal. E defende a ideia de que é possível aprender qualquer coisa desde que se relacione com todo o resto que já se sabe. E aí ele vai viver experiências de que é possível ensinar aquilo que sequer se sabe. E ele publica esse livro aqui. Tá? É um convite, para mim foi um divisor de águas, e eu quero sempre desejar que seja um divisor de águas para os estudantes do segundo ano. O Cristiano está lá, né, lindo. Ele foi a primeira pessoa que fez eu me dar conta que foi o livro que ele leu inteiro na graduação. E é um exercício que nós fazemos no nosso curso. Eu convido vocês, ele não é só para professores, tá? Ele é para qualquer pessoa. Por quê? Porque esse livro, ele põe em questão a lógica da superioridade e da inferioridade do mestre e do aluno, em primeiro lugar isso. E aí ele vai dizer que a nossa sociedade é pedagogizada. A sociedade como um todo segue a lógica da escola, que é a lógica dos superiores e dos inferiores, a lógica da distância, a lógica de que é necessário um progresso. Então nós progredimos nas lições, né? Desde que a gente aprendeu lá, uns aprenderam soletrando, outros aprenderam o texto inteiro, mas tem sempre os níveis, e o professor diz assim: não, isso ainda tu não sabe. Nós vivemos isso na graduação também. Aí fazem uma pergunta para o Jadir sobre Marx lá no primeiro ano, o Jadir pode dizer: não, isso ainda tu não sabe, é muito cedo, tu tem que aprender o Platão e Aristóteles primeiro. E assim nós vamos, ele vai dizer que isso aumenta a distância e vai se criando um abismo. E sempre o professor, e aí todos os outros que são tomados como superiores no mundo, né, na nossa sociedade, só aumentam. A lógica da explicação, a lógica do progresso nunca alcança a igualdade. E ele escreve esse livro no tempo em que o Mitterrand, então, que foi finalmente o candidato do Partido Socialista que se elege na França, e tem todos os intelectuais muito mobilizados para isso,
O Bourdieu é uma grande figura, o próprio Guattari ficou super entusiasmado, fez umas loucuras lá com as rádios piratas, transformou as rádios piratas em rádios oficiais. Então todos se entusiasmaram muito. E o Bourdieu vai defender que é necessária uma reforma na educação para alcançar a igualdade. E ele inverte, ele escreve esse livro dizendo que toda vez que nós queremos alcançar a igualdade, ela nunca chega. Nós precisamos inverter, nós precisamos colocar a igualdade como princípio. E isso vai ser muito marcante, ele é determinante nesse encontro com os arquivos operários, e com o Jacotot muito mais. Todos os livros que ele produziu depois, ele tem isso em mente, tá? É um princípio da filosofia dele, e o mestre Jacotot é uma referência para ele. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as obras de estética e todas as outras áreas que ele escreveu. Aí, qual é a meta? A meta é verificar a igualdade das inteligências. O que é essa igualdade? É tipo assim, eu que sou uma completa ignorante em música. Eu e o Evânio fizemos exercício. O Evânio disse assim, Esther, quer ver como tu sabe o que era aquilo que eu tocava? Behind the Lines do The Who. É, do The Who. Daí ele botou lá e disse assim, ó, faz assim com o dedo. Aí ele mostrava pra mim e eu imitava ele. E aí eu fiz o que ele estava fazendo e disse, viu como tu sabe, tu consegue. É disso que se trata. Não é que eu vou tocar tão bem quanto o Evânio, nem que eu vou tocar tão bem quanto o The Who, se eu não dedicar a minha vontade para isso. E aí a vontade joga um papel muito importante. É que eu posso, eu me dei conta que eu posso. Essa é a ideia. E o dar-se conta, acima de tudo, é o dar-se conta da igualdade, do dizer eu posso. Vou dar um exemplo que ele traz aqui, acho que no capítulo 4, ele fala das costureiras de luvas do interior de Paris, do interior da França, que descobre que, daí então o mestre Jacotot, ele leva luvas costuradas por costureiras de Paris, que era a alta costura. E aí ela diz, não, isso eu nunca vou conseguir costurar com toda essa beleza, com toda essa delicadeza. E aí qual é a primeira coisa que ele faz elas fazerem? Reúne as costureiras e diz, o que vês? Daí elas tinham que descrever o que elas estavam vendo naquela costura. E elas escreveram tudo que elas viram. O que pensas disso? Ele pergunta. Eu penso que é uma ótima costureira. Você pensa que você pode fazer? O que você faz com isso que agora você viu? E a partir desses movimentos, elas se davam conta que se elas exercitassem aquela delicadeza da costura, elas poderiam fazer uma luva tão boa quanto. E é isso que é importante. É o movimento de dar-se conta e de se experimentar. E ele vai dizer que quando a gente diz assim, eu não consigo, eu sou muito ignorante. Ele vai dizer que esta humildade esconde mesmo uma grande arrogância e uma grande preguiça. Então, todo esse movimento que o Jacotot vai fazendo com que o Rancière se dê conta de que nós podemos modificar as nossas relações de mestre e discípulo, mas nunca numa turma, nunca num sistema educacional. Por quê? Porque a inteligência é de uma para outra, mas com uma vontade no meio. O estudante vai aprender aquilo que ele tem vontade. Isso aí é com cada um de nós. E qual é a primeira experiência que o Jacotot mostra, que se passa? Ele pergunta como é que qualquer um de nós, todos nós aprendemos a falar. A mãe explicava a dizer água? Não, a mãe falava água, a criança imitava primeiro, ia melhorando, a mãe repetia, ia melhorando. E todos nós falamos a nossa língua materna. E nós nunca precisamos de um mestre explicador. Mas aí a gente foi para a escola e nós descobrimos que é preciso um mestre explicador. E aí nós nos tornamos embrutecidos. E esse é um conceito, o embrutecimento, tá? Em oposição à emancipação. E ele começa a verificar esse tipo de experiência, o Rancière, influenciado pelo Jacotot, ao longo do seu pensamento em filosofia, que vai ter reflexos muito importantes, tá? Na produção dele, também nas artes.
Então, isso aqui faz muito sucesso. Tem na biblioteca do professor, no tempo do Requião, isso aqui foi comprado em todas as escolas. E eu acho que tinha que ser leitura obrigatória para todos os nossos professores, não importa a área. Então, o princípio da igualdade vocês guardam, tá? A partir desse princípio, ele escreve um livro que está esgotado não sei quanto tempo já no Brasil, ele é de 96 aqui, que chama O Desentendimento. E ali ele problematiza os sentidos de política e filosofia política. O Valmir defendeu a dissertação há 2 semanas atrás, tratando disso. E chegando à conclusão que o que a gente faz não é filosofia política, é muito mais uma filosofia policial. E aí a gente vai tratar sobre isso depois. Ele distinguiu, isso vocês já viram lá no texto de censo, ele distinguiu política e polícia. De modo geral, assim, a política está do lado da luta, do conflito e da tomada da palavra por parte daqueles que ele chama de sem parte. E a polícia não é só a polícia do cacetete, da que manda, que multa, que manda tu andar de determinado modo na rua, na estrada. A polícia é muito mais do que isso. É aquilo que determina a ordem social. Tá? Ele expandiu muito a noção de polícia e restringiu muito a noção de política. Isso a gente vai explorar um pouco. E a polícia sempre tem o princípio da hierarquia. E assim é a lógica da ordem social. A política tem o princípio da igualdade, então é uma relação horizontal. Isso é bastante desenvolvido nesse livro, que foi publicado em 95, e em 96 ele foi convidado para vir para o Brasil, aqueles congressos incríveis, que acho que eu nunca vou ir, que o Adalto Novaes organiza, tem uma coleção, tá? E ele apresenta, então, o congresso chamava Crise da Razão, e aí o Adalto Novaes fez a publicação. Tem uma série dessa coleção aqui. E aí tem muito do que está no desentendimento, está nesse texto que vocês leram do dissenso. Tá? E aí ele afirmou que a política só pode existir com democracia. Política e democracia nascem juntos para ele. Tá? E aí não é errado dizer que política é igual democracia. Para ele são sinônimos, tá? Quando não há democracia, não há política. A outra coisa que ele chamou de polícia. E a política e a democracia, elas nascem de um litígio, de um dissenso. E aí o outro duplo que ele vai opor, vocês viram isso bem no final do texto, tá? A oposição do dissenso contra o consenso. O dissenso acontece quando os lugares e as identidades da sociedade são postos em questão. Quando um caminhoneiro para de andar com o seu caminhão, ocupa um lugar impróprio para ele na ordem social policial, estaciona na beira da estrada, reúne-se com os outros, ele está pondo em questão a ordem do sensível. O sensível é isso mesmo que a gente vê, tá? Como as coisas estão organizadas. E eles são considerados litigiosos. Eles estabelecem um litígio. Eles são aquilo que o Rancière chama do sem parte. Estou pegando esse caso porque é o nosso caso recente. Tá? Mas depois a gente vai falar de outros casos que são casos que ele utiliza como referência. Que lutam por conquistas políticas. E o que é lutar por conquista política? É pôr em disputa os espaços comuns, este mundo comum do qual eles não fazem parte. Sempre há política quando há dissenso, quando é posto em questão o lugar, a organização da sociedade. Quando nós fazemos negociações, tipo, nós lá num determinado ano, agora nós vamos tentar de novo, né? Nós vamos tentar a reposição da inflação. Se for só uma negociação entre o sindicato discutindo a reposição da inflação, eu acho que isso ele não consideraria política. Consideraria política quando nós pusemos em questão a ordem das coisas. E depois nós podemos pensar o caso do 29 de abril também, tá? Como sendo ou não. E aí ele opõe o dissenso ao consenso, ele vai dizer que o consenso ele é da ordem policial, porque o consenso sempre prevê os competentes.
Sempre as soluções são as mesmas. Não é por acaso que o FMI agora está emprestando dinheiro para a Argentina, que agora nós já viramos, né, devedores do FMI, que por acaso toda a América Latina entra numa mesma lógica de repente. E sai daquela lógica, entra noutra. Por quê? Porque tem os técnicos, os competentes, que dizem, vamos conversar, vamos combinar para que a ordem volte. E aí nós fazemos acordos, não é que o dissenso não tem conversa, é que o consenso é a ordem dos técnicos que se consideram os superiores, os sabedores. Tá? Então, depois eu vou dar uma ampliada nessa noção aqui. E aí ele vai dizer que o consenso ele segue a lógica policial, porque organiza, determina lugares, sempre exclui, e sempre pretende objetivar os problemas. Sim, tem problemas e nós temos a solução. Quando nós sabemos, nós, trabalhadores, sabemos que muitos problemas continuam existindo, mesmo após a solução que foi dada. E aí ele vai dizer que a política é da ordem da raridade. Ela acontece muito raramente. Tá? Isso tudo que nós chamamos de políticos profissionais, para ele não é política. Tá? E aí, apesar de opostas, política e polícia, elas estão juntas, elas precisam uma da outra. Tá? Ele não elimina a polícia na sua filosofia. Ele amplia o sentido, pensa e inclusive afirma a importância da polícia. Tá? O problema é quando a polícia não deixa lugar para a política. Mas ainda assim haverá política. Pode ser que tenhamos que respirar muito gás, né, Lidiano? E levar bala, mas ainda assim haverá brechas da polícia que nós vamos ocupar. E aí, para pensar essa relação da política e da polícia, ele cria a noção de partilha do sensível. É uma noção que aparece já no Desentendimento, tá? E aí depois é feita uma entrevista, é criado esse livro, mas sempre, todos os livros vai ter a noção da partilha do sensível, que é a partilha deste mundo. É uma tentativa, um movimento que a política cria para que o sensível seja repensado e os lugares sejam ampliados. Tá? Então a política, para agora, assim, para a gente definir, por esse texto que vocês leram, ele vai definir como um modo de ser da comunidade que se opõe a outro modo de ser. Um recorte do mundo sensível que se opõe a outro recorte do mundo sensível. Um exemplo que ele dá, o Valmir explorou na dissertação, lembra da Rosa Parks, aquela negra que durante a divisão racial nos Estados Unidos tinha a lei, era legal, que os brancos podiam ocupar os lugares da frente do ônibus e os negros lá atrás. Aí vem a Rosa Parks e senta no banco da frente. E o motorista dá ordem para que ela saia, que ela vá sentar no lugar dela, porque ele também vai ser prejudicado, ele era o responsável por cuidar dos lugares, ele era a polícia do local, o guardião da lei, e ela se nega. E aquilo foi revolucionário. O que foi? Ela pôs em questão como é que estava a ordem das coisas na sociedade, a ordem do sensível. Ela pôs em questão aquilo que é o mundo comum. Ela disse, eu quero fazer parte desse mundo comum. Eu quero poder sentar em qualquer lugar. E aquilo é um estupim. Aí tem todo um movimento, né, que ele vai funcionando como onda, e tem todo um movimento pela igualdade nos Estados Unidos. Ela fez política. A política não tem que ser sempre coletiva, tá? E aí lá no meu texto eu chego a dizer, é um ato político a irmã que diz assim, não, mas por que o meu irmão não lava a louça? Ele também vai lavar a louça. Ela está pondo em questão o espaço comum e o lugar que é dado a ela e o lugar que é dado ao irmão. Então, a política pode ser pensada nesse sentido também, em ações de indivíduos ou em ações de coletivos. Tá? E aí, desse processo de emancipação que ele encontra nos relatos dos arquivos operários,
o Rancière determina uma nova relação com a filosofia, entre política e estética. E aí ele vai escrever sobre cinema, então a fábula cinematográfica e o espectador emancipado. Isso aqui ele conta que eram diretores de museu e diretores de teatro, cinema, que convidaram ele para ir falar nos Estados Unidos sobre o papel do espectador. E aí eles pediram para ele falar a partir do Mestre Ignorante. E aí ele primeiro ouviu muito o que é que essas figuras pensavam sobre o espectador. E aí ele desenvolve a mesma lógica que ele cria aqui do Mestre Ignorante, ele desenvolve na nossa vida com o teatro, com o espetáculo de dança, e defende que nós não precisamos ler muitas críticas de cinema para saber se o documentário ou o processo é bom ou não, por exemplo. Tá? É uma aposta na igualdade das inteligências também no campo das artes. E aí ele escreve outros livros, As Distâncias do Cinema, O Destino das Imagens. Essa fábula cinematográfica ele não faz muito sucesso na França, mas ganha o maior dos prêmios para um livro na Itália. E tem muitos outros livros também que ele cria, tá? E aí ele escreve Os Nomes da História, um ensaio da poética do saber, Políticas da Escrita, e ele vai pensar também, eu não trouxe aqui o livro, esse primeiro aqui, O Fio Perdido, ele vai mostrar como é que a democracia começa na literatura. Ele olha ao longo da história, sempre a literatura ela teve como figuras sempre alguém nobre, né? A centralidade sempre é em alguém dito superior. E aí o Flaubert, que era um super antidemocrático, ele traz para a cena figuras que são inferiores, que são nada ao longo da história da literatura. Como é o caso, por exemplo, da Madame Bovary, né? Ela começa a manifestar a sua vontade e ela ganha centralidade na obra. Ele traz a história, o próprio Flaubert, ele traz a história, são três contos que ele conta, sobre uma faxineira com o papagaio dela. Aquilo é a coisa mais esquisita do mundo. Ora, Flaubert dá centralidade para uma faxineira e um papagaio. Então, e aí ele começa a mostrar como é, o próprio Balzac, que é uma figura importante, como é que o sem parte ganha parte também na literatura. Então é um convite, tá, para a leitura. Vamos agora, então, depois dessa exposição, uma noção geral, diretamente para a noção de democracia. E aí a gente vai ter que dialogar com Aristóteles e o Platão, que é o movimento que o Rancière faz. Ele vai definir lá, né, traz a definição da reciprocidade cívica que o Aristóteles apresenta. Para Aristóteles, um cidadão em geral é aquele que participa do ato de governar e do de ser governado. Não tem essa duplicidade. O governa e é governado, isso é ser cidadão. E aí, essa coisa parece ser tão banal em nós ao longo da história da filosofia política, tornamos isso assim tão óbvio, né? Tão banal, tão natural isso. Mas o que está afirmando mesmo isso? Ele vai dizer que ali nessa afirmação do Aristóteles tem a noção de igual capacidade de ser o agente de uma ação e a matéria da ação que ele exerce. É agente agente passivo, né? É ativo e passivo. E aí ele começa a procurar, mas por que essa reciprocidade? Onde é que está fundamentada ela? E aí ele vai encontrar isso nas leis, que a gente estuda há pouco, do Platão. E eu convido vocês, eu vou ler, tá? Tá ruim lá para vocês acompanharem. Não sei se vocês conhecem isso. E ele, muitas vezes, isso aqui é um suposto para ele. Praticamente todas as obras que ele vai tratar da política, essa passagem aqui das leis é um suposto. Aí o ateniense pergunta: quais e quantos são os títulos ou direitos sob consenso de autoridade e de obediência existentes tanto nos estados grandes ou pequenos como nos ambientes domésticos? Não será um deles aquele do pai e da mãe?
E no geral, não será o direito dos pais de governar seus descendentes universalmente justo? Universalmente, portanto, fora de casa também. Certamente. Aí o ateniense responde: e depois desse, o direito do nobre governar o não nobre. E a seguir, como um terceiro direito, aquele dos mais velhos governarem os mais jovens serem governados. Está certo. O quarto direito é o que exige a obediência dos escravos diante do mando dos senhores. Tudo assim, apenas uma descrição daquilo que se passava na Grécia. Isso é indiscutível, responde Clinis. O quinto é, eu imagino, o do mando do mais forte sobre o mais fraco, que são as relações que cada um de nós viveu na infância, pelo menos, né? Quando a gente está reunido e em estado de natureza e em outras relações. Acabas de formular uma forma de direito à autoridade verdadeiramente compulsória, então não é mais de nascimento e não é da natureza. E que predomina entre todos os seres vivos, sendo de acordo com a natureza, passa a ser da natureza, não é mais familiar, desculpa. O mais importante título, que você sabe é o preferido do Platão, ou direito, é aparentemente o sexto, o qual determina que aquele que carece de entendimento, o ignorante, deve acatar, e o sábio conduzir e comandar. Daí vem a noção do rei filósofo, né? Ora, nesse caso, meu muito sapiente Píndaro, eu não diria certamente que é contra a natureza, porém inteiramente de acordo com ela. A autoridade exercida sem constrangimento pela lei sobre os governados que a aceitam voluntariamente. Isso aqui meio que atravessa a história da filosofia política. E aí tem o sétimo, que é o mais estranho de todos. O favor dos deuses e da fortuna caracteriza a sétima forma de direito à autoridade, na qual um homem se adianta para um lance da sorte e declara que, se ganhar, será com justiça o governante, e se não o conseguir, assumirá seu lugar entre os governados. Então são esses os 7 títulos existentes nos estados onde que estão sendo analisados, né, nas leis. Isso é um escândalo democrático. Em vários lugares, e mais, acima de tudo no Ódio à Democracia, o Rancière vai falar do escândalo democrático. Pode passar. Aí ele vai dizer: a democracia representa, em relação ao conjunto da lista de Platão, uma aberração. O estado no qual não funciona nenhum par de opostos. Por quê? Porque antes tinha os pais respeitam os filhos. O nobre governa, manda o não nobre. Os mais velhos mandam nos jovens. Os senhores no escravo, o forte no fraco, o sábio no ignorante. E aí vem o sétimo título, que não tem um duplo, que é nada mais do que a sorte. E o Platão vai dizer, né, com muita ironia, que se trata de ser escolhido pelos deuses, já que é um lance de sorte. Nesse sétimo título não há nenhum princípio de repartição dos papéis. Não há lógica de quem é comandado e quem comanda. Para Platão, tal estado só pode significar acaso ou loucura. Essa ruptura lógica marcada por Platão corresponde a um escândalo prático, sentido por todos os que se valem de um título positivo para governar, ou a antiguidade, a nobreza, ou a competência, ou a consideração ou riqueza. Esse escândalo tem um nome, chama-se democracia. E aí ele vai definir: democracia é o nome de um desvio singular no curso normal dos assuntos humanos. Qual é a normalidade dos assuntos humanos? A dominação. A gente chega até a achar que ela é natural, né? De tão normal que é. Parece ser tão normal. Pode passar. Aí agora,
ele vai afirmar que o que se passa com a democracia é uma ruptura com toda a lógica da dominação que era legítima até então. Né? Há uma legitimidade lá em casa, né? Minha filha que não me obedeça para ver o que se passa, né? Vocês que não nos obedeçam, nós professores, para ver o que se passa. Então há uma lógica natural dos lugares, né? Sei lá, os advogados lá que não obedeçam tudo aquilo que o Ministério Público determinou de datas e o que o juiz determinou. Só que isso com a democracia se quebra. E aí ele se pergunta, mas quem é esse demos da democracia que vai governar? Em Atenas eram os pobres. Os pobres são as pessoas reles, as que não possuem nada, nem título para governar, nenhum título de valor, a não ser o fato de terem nascido ali e não alhures. Só o fato de ter nascido em Atenas, ter nascido livre, né? Bastava. Então, esse título carrega consigo a liberdade, que é comum a todos os outros títulos também. Então, se for ver na lógica da universalidade, ele é o único título universal. Esse nome, para nós banal, significa, portanto, originalmente uma ruptura inédita. A instituição de um mundo às avessas para todos os que pretendem fazer valer um título para governar. Significa que governam especificamente os que não têm nenhum título para governar. E esse virar de ponta cabeça, o Platão, ele expressa isso com toda a perfeição na República. Ele é um escândalo, aquilo que ele fala. Daqui a pouco até os burros estão querendo ocupar o mesmo lugar na rua. As mulheres, as crianças e os escravos vão querer se colocar como iguais. Ele se indigna muito. E por isso o Rancière vai dizer que ele é uma das figuras que odeia a democracia. E vamos recuperar um pouquinho. Depois vocês podem falar mais, tá? O Viviana, que é fera nisso e outros provavelmente. Como é que se dá isso? Não era natural na Grécia. Nós, a própria Marilena Chauí, ela não nos conta naquela obra, né, que nós estudamos lá no ensino médio. Ela vai dizer, são simultâneas, a política, a democracia, a moeda, o teatro, tudo muito simultâneo em Atenas. Parece que né, aconteceu. E aí, se a gente for recuperar a história, o Solon é a primeira grande figura, e isso Aristóteles reconhece na Constituição de Atenas, quando ele determina o fim da escravidão por dívidas. Então, um ateniense, ele podia se tornar escravo se ele tivesse produzido tanta dívida que não pudesse mais dar nada em troca, a não ser a sua própria vida, e se tornava escravo. O Solon proíbe isso. Nenhum ateniense mais vai poder ser escravo. Nem querendo, não pode ser. Até hoje, né, assim. Nós não podemos poder ser escravo de alguém, né? Até onde eu sei, a gente não pode sequer isso. Aí vem o Clístenes. E ele faz uma revolução. A gente tem a mania de achar que o Péricles é o grande cara da democracia, mas o Clístenes, ele é fundamental. O que tinha? Tinha a organização dos clãs familiares, e aí tu fazia parte de um lugar, mas também, principalmente, tu tinha uma fidelidade com a família. E aí não tinha um compromisso com a polis, tinha um compromisso com a família. Ele faz, o Deus era os povos, ele faz uma nova divisão, ele separa, como se fossem distritos, vamos pensar na nossa cidade de Toledo, ele faz uma organização, não importa mais quem é a tua família, importa o lugar de onde tu mora, onde tu vive, onde tu produz. Ele misturou aquilo que era heterogêneo. Esse é o principal fator, ele fez uma mistura. Não tem pureza na democracia, não tem pureza na política. E aí ele rompeu com a ordem de filiação. E aí tu se torna, como tu é daquele lugar, tu tem que ser fiel àquele lugar e tem uma responsabilidade com o todo, com a polis. A lógica familiar, que é um absurdo nesse estado do Paraná, ele é pior do que lá do Rio Grande do Sul, são as famílias que governam esse estado. Como é que nós podemos dizer que é uma democracia? Só vocês pegarem o filhinho do ex-governador é governador, o filhinho do outro governador quer ser governador, a família aquela aqui do ministro que agora tem a sua esposa, que é governador, toda a lógica familiar inteira neste estado. E no país, né, se nós formos olhar. Não é uma coisa das capitanias hereditárias que nós
do Sul preconceituosos temos em relação ao Nordeste. Se nós formos olhar, a lógica é essa. E o que há de democracia? Imagine, o Solon rompeu com isso. Há quanto tempo? E aí, ele determina a lógica do sorteio. Quem vai governar é o que vai ser sorteado. É um igual, porque qualquer cidadão pode ser. E aí se tira, eram 10 povos, tá? Se tira 50 povos, tem o Conselho dos 500. E do Conselho dos 500 se tira aqueles que vão ser os representantes, num determinado período. O Péricles, ele é a grande figura, por quê? Porque vira o apogeu de Atenas com o Péricles. O que ele faz? Ele cria um império, o Império Ateniense. Então ele consegue conquistar todas as outras cidades-estados gregas, elas pagam impostos para Atenas, e aí ele cria o Panteão, todas aquelas maravilhas que a gente vê em Atenas foram criadas por ele. E aí, então, o que ele faz? Ele cria um grande império, mas as bases da democracia grega mesmo foram com o Solon, principalmente, né? Depois, se tiverem mais informações ou se opuserem. E aí, o que são as noções? Aquilo que a gente ouve, que é muito elementar, que são as noções de isonomia e zegoria. Essas duas noções, elas só existem porque na sua base está a noção de igualdade. E aí, a igualdade, ela é concebida de um lado, que todos são iguais perante a lei, né? A isonomia, e a isegoria, que qualquer cidadão, a gente sabe que é um indigente, né? Mas qualquer cidadão tem direito de participar com voz, tá? Pode falar publicamente e decidir os futuros da cidade. Então, este duplo, ele acontece e é muito automático que existe o sorteio. Se todos são iguais, qualquer um pode assumir a responsabilidade da administração por um determinado tempo. E é muito legal que a pessoa só podia concorrer para governar uma vez. E a segunda vez é depois que todo mundo foi sorteado. Então, eu acho que era muito raro ter alguém que repetia o seu mandato. E esse um ano aqui era um ano de... não está aqui ainda, depois vai passar. Era por um ano, que era o ano político deles, era de 10 meses. E aí, qual é a ideia? Que está como base nas vantagens do sorteio? Impede a formação de uma classe de políticos profissionais, que é o que o Rancière vai comentar. Tá? Tu não é profissional. E tu vai fazer o melhor que tu puder porque é o teu tempo. E tu espera que os outros, quando forem sorteados, façam a mesma coisa. Porque essa lógica do cidadão, né, que ele é governante e governado. É por muito pouco tempo que tu tem a garantia de que tu vai ser, tu não vai se beneficiar. Porque tu não deseja que o outro se beneficie também, particularmente, né? Então, impede a formação de uma classe de políticos profissionais que viessem a atuar de modo isolado em relação aos reais anseios do povo. E aí, o mandato era só de um ano, de 10 meses, que era o ano político deles. Essa informação eu peguei de uma historiadora. E só voltava ao poder depois que todo mundo tinha sido. Isso implicava no comprometimento de cada um dos cidadãos com a sua cidade. E tinha um sentimento de que era apto para manejar os assuntos públicos. Tinha um sentimento de que ele também tinha que verificar a sua igualdade. Estão vendo aqui como as noções do Rancière têm base aqui nesses acontecimentos do início da democracia grega. E aí eliminava a alienação política, porque era uma questão de honra tu participar das questões da polis. Não é como nós hoje. A pessoa até é nobre, né? Parece nobre quando ela não está se importando com as questões do público, com as questões coletivas. Para lá, naquele momento, era uma questão moral tu ser e participar, tá? Então, essa é uma das vantagens, mas tem mais. Aí o Rancière pergunta, por que Platão, nos seus textos, nesse aqui das leis, ele não tira esse 7º título, já que ele avacalha, fazendo uma piadinha em relação ao escolhido dos deuses? Por quê? O Rancière estranha muito isso.
aí ele põe em questão a legitimidade do poder. Ele vai mostrar que a legitimidade do poder tem uma base ali. Quando é que o poder é legítimo? Ele vai dizer que o sorteio está de acordo com o princípio do poder preferido de Platão, que é o poder dos sábios. Em um ponto essencial: o bom governo é aquele dos que não desejam governar. E nem que ele nos adverte: cuidado com aqueles que querem muito poder, cuidado. Se há uma categoria que deve ser excluída da lista dos que são aptos a governar, é a dos que intrigam para obter o poder. E aí, quando a gente começa a pensar o nosso país, né, o jogo do país, qualquer lugar daqui, né, o jogo de intrigas que se produz para se alcançar o poder, era isso que o Platão queria eliminar. E, para ele, na leitura que o Rancière faz do Platão, o título que não é título produz um efeito retroativo sobre os outros, sobre aqueles 6 anteriores. Uma dúvida sobre a legitimidade que eles estabelecem. Platão sabe muito bem que aqueles que são chamados de melhores nas cidades são simplesmente os mais ricos. Os melhores sempre eram os do partido dos ricos. O Aristóteles vai descrever isso na Constituição de Atenas. E a aristocracia nunca é mais do que uma oligarquia, um governo das riquezas. Então, o Platão reconhecia isso. E ele não gostava da noção de que os ricos que devem governar. Só que daí tem um paradoxo que o Rancière nos apresenta. Não há legitimidade democrática em um poder político oligárquico. As oligarquias nunca têm legitimidade política. Só que daí o Estado sempre é oligárquico. Esse é um paradoxo que ele nos apresenta. E isso está bem forte no ódio à democracia. Quando nós vamos escolher os nossos candidatos, a Fabiana Benetti que diz isso, né? A gente só pergunta quem é que vai ser o oligarca que eu vou votar. Que é, se a gente for olhar o nosso Congresso Nacional, é mais ou menos isso. E ele vai definir que a oligarquia dá à democracia mais ou menos espaço. É mais ou menos invadida por sua atividade. As formas constitucionais e as práticas dos governos oligárquicos podem ser denominadas mais ou menos democráticas. Então, se trata de práticas de governos que são ou não democráticas. Então, para ele, todo Estado é oligárquico, existem mandatos, existem governos que são mais ou menos abertos para este movimento democrático. E aí eu fiquei pensando, o que é um marco no Brasil? Isso também a gente pode pôr em questão depois. Eu acho que a Constituição de 88 é um marco no Brasil que deu grande marco, grande espaço para práticas democráticas. E aí daqui a pouco está todo o povo não, né? Grande parte do povo defendendo somente a Constituição. Não, nós só queremos que se cumpra a Constituição. Por quê? Porque nós reconhecemos que esta Constituição de 88, que o Ulisses chama de Constituição Cidadã, é uma marca da democracia. E aí nós perguntamos quais práticas de governo podem ser consideradas democráticas? São as práticas inclusivas. São as práticas que põem em questão o mundo comum e que ampliam o espaço público e reduzem o privado. O que não acontece, por exemplo, na reforma trabalhista, quando se diz, o empregado pode negociar com o patrão o seu salário, suas condições de trabalho. O que ele faz? Ele põe na ordem do privado. Toda a reforma trabalhista reduziu o espaço público do trabalho e transformou em espaço privado, que era justamente lá nos gregos, era do espaço da casa, da economia, né? Todas as relações de trabalho na Grécia, elas eram do espaço privado. E com os movimentos dos proletários, isso se amplia e se torna público, se ocupa a rua, se cria sindicatos. Então, esta nossa reforma trabalhista, ela reduz o espaço privado, e aí reduz o espaço público. Aí nós podemos nos perguntar, na lógica da filosofia do Rancière, da noção de democracia e política, este gesto é democrático? Desta ação de determinado governo, se pergunta, ampliou ou diminuiu o espaço público? Daí tu tem a resposta. Ele vai dizer que as políticas que incluem o sem-parte, as políticas não, as ações, as práticas dos governos que incluem o sem-parte,
as que modificam a partir do sensível e ampliam o espaço público e a inclusão, reduzindo o privado e a exclusão, são atos democráticos. E aí, o que ele propõe? Né? Para ele é um absurdo essa profissionalização da política, tu poder ser candidato e ser eleito eternamente vereador, eternamente deputado, eternamente senador. E ele propõe algumas coisas, que isso eu acho que também é legal a gente tratar depois. Vai ser legítimo o poder político, mesmo sendo dentro de uma oligarquia. A proposta dele, ele vai definir. Tem algumas coisas que eu não estão muito claras para mim, tá? O que é mínimo? Claro, ele vai dizer assim, se tem imprensa livre, se não tem um monopólio, para ele deve ser um absurdo, as 6 famílias que têm o monopólio da imprensa aqui no Brasil, né? Tem imprensa livre, tem o direito da expressão, sim, isso são garantias de que há democracia. Mas ele vai dizer que mandatos eleitorais curtos, não cumuláveis e não renováveis são uma estratégia. O monopólio dos representantes do povo sobre a elaboração das leis. E aqui eu imagino que seja que o representante, então, ele vai ter uma posição, ele vai ser um crítico da democracia representativa, ele vai dizer que essa foi uma invenção que os odiadores da democracia criaram, quando se cria o representante. Pelo menos que eles tenham o monopólio da criação de leis e não os lobistas. Que são as nossas leis hoje? Por que hoje já foi aprovado, eu acho, né, aquela lei do transgênico que não põe mais o Tzinho na embalagem? Quem foi o nosso representante que nós elegemos, que fez isso? Não, foram os lobistas, a Monsanto e companhia. Então, isto seria uma estratégia para garantir o mínimo, né, para o Estado ser democrático. A proibição de que funcionários do Estado representem o povo, daí eu não tenho muita certeza, eu imagino, por exemplo, nós, professores públicos, funcionários do Estado, não podem ser candidatos, não podem ser representantes. E aí eu fico pensando, mas por qual razão? Possivelmente porque nós administraríamos com o interesse do Estado e não o interesse do povo. Eu não tenho certeza se é isso, tá? A gente pode ficar numa especulação também ampliada aqui. A redução ao mínimo de campanhas e gastos com campanha e controle da ingerência das potências econômicas nos processos eleitorais. E aí eu imagino que ele seja favorável ao financiamento público de campanha. Porque foi aquele deputado do PSOL, né, que disse assim, não, cada um de nós, então, agora tem que começar a vir igual os corredores da Fórmula 1, cada um com as suas etiquetas de quem são os seus financiadores. É para recusar isso, né? E aí se trata de evitar o governo dos que amam o poder e são hábeis em se assenhorar dele. E aí nós temos algumas figurinhas muito conhecidas aqui, desde antes da ditadura, ocupando esses espaços. Então vamos pensar hoje, quem é que pode governar nessa democracia? Na lógica da razão política. Pode ser um jovem ou um velho, pode ser o príncipe dos sociólogos, pode ser um metalúrgico de 9 dedos que sim, lê 55 páginas por dia na prisão, pode ser uma mulher sem retórica, pode ser um constitucionalista que sabe muito bem usar as mesóclises, pode ser um negro, pode ser um gay, pode ser alguém sem família de renome, pode ser um solidário articulador do sem-teto, tendo teto, que você sabe de quem eu estou falando, que sofreu uma acusação na Roda Viva. Pode ser uma índia, que agora tem uma vice-candidata. Então, na democracia pode ser qualquer um para Rancière. E, na verdade, aqui, não, qualquer um de nós pode se candidatar cumprindo aquilo, né, das idades e tal. Por quê? Porque não há título para governar. E esse é um dos motivos. Agora eu estava vindo para cá e eu vi um adesivo, eu não tinha visto ainda, intervenção militar já. Isso é a pessoa mais embrutecida do mundo. Ela considera que não pode ser nenhum outro diferente dele, não, tem que ser intervenção militar e nós não podemos sequer ter o direito de escolher. Então tem que ter pena, né, eu acho, dessas pessoas. A política para o Rancière, em última instância, repousa sobre um único princípio, a igualdade. Só que esse princípio só tem efeito por um desvio, ou uma torção específica, o dissenso. Ou seja, a ruptura nas formas sensíveis da comunidade.
Ele tem efeito ao interromper uma lógica da dominação suposta natural, vivida como natural, como a gente já viu. Então, de um lado está o litígio e o dissenso, que é o lado da política, do outro, a polícia e a ordem, a organização. Aí, fizemos política ou não? Daquilo que vocês leram quando nós leram do texto, quando nós ocupamos a praça, né? Nós fomos para lá. Nós não, né? Eu não dei o meu, mas vocês deram a pele de vocês, né? Estou vendo lá vários que eu sei que respiraram esse ar. Quando nós pomos em questão uma via pública e usamos ela para outra função, num movimento de ampliação desse espaço comum, sim, nós fazemos política. E para isso é preciso quebrar a ordem policial. E essa polícia, para a Rancière, ela é extremamente ampliada. E aí apresento a definição de polícia para ele. É o conjunto das formas de gestão e de comando. Processos pelos quais se opera uma agregação de consentimento das coletividades. Então nós consentimos o que a polícia faz. Nesse sentido ampliado, não dessa lei que espanta. A organização dos pobres e a gestão das populações. A distribuição dos lugares e das funções, dos sistemas de legitimação dessa distribuição. O que a gente ouvia? Eu via muito o Leandro descrevia lá. A aula hoje é na praça. Isso é a coisa mais estranha. Tinha muitos que diziam, mas vão dar aula, professores, voltem para a escola, que é o lugar de vocês. É isso. Quando nós pomos em questão o lugar que nos foi dado, está em questão o espaço coletivo. Nós pomos em questão a legitimidade. A polícia tem um sentido neutro para ele, não pejorativo, ao considerar as funções de vigilância e de repressão habitualmente associadas a essa palavra, como formas particulares de uma ordem muito mais geral, que é a da distribuição sensível dos corpos em comunidade. Quando eu cheguei aqui, em 2008, antes do concurso, eu saí com o Jadir e o Portela, nós fomos almoçar perto do lago, e ele disse assim, olha ali as árvores que plantaram em torno do lago. É típico de quem não quer que o povo lá do Jardim Europa venha. Não é um lugar para as pessoas que estão longe, que tenham que passar um dia aqui. Estes espaços públicos de Toledo, que são lindos, não são necessariamente lugares inclusivos, porque não é aqui o lugar delas. E aquilo que me pegou, assim, agora estudando Rancière, eu me lembrei. Então ele vai dizer assim, que tem polícia boa. Não é só a polícia má, tem as melhores e tem as piores. É sobretudo o recorte do mundo sensível que define as formas do espaço em que o comando se exerce. É a ordem do visível e do dizível que determina a distribuição das partes e dos papéis, ao determinar primeiramente a visibilidade mesma das capacidades e das incapacidades associadas a tal lugar ou tal função. Que é isso, tu serve para isto, mas tu não serve para aquilo. Em relação à visibilidade, quem de nós tinha se dado conta nesta vida que os caminhoneiros eram tão importantes, né? Instauraram um caos em tão poucos dias. O que eles fizeram? Eles desapareceram. E aí eu via muito depoimento, assim, sim, com todas as críticas de ser lockout, mas não importa, porque eu ouvia assim, alguns caminhoneiros dizendo, sim, mas o que nós ganhamos com isso? Nós ainda vamos ter que continuar abastecendo o supermercado só de madrugada, porque não nos dão um lugar. Nós vamos continuar tendo que receber o mesmo valor do nosso salário se nós trabalhamos para uma empresa. E aí eles mesmos puseram em questão os efeitos desta greve, que é se pensar qual é o seu lugar. A gente, não, é ele que adora caminhão, adora estrada, bem assim, né? Eles nos mostraram isso, do meu ponto de vista, no conceito de Rancière, eles fizeram política. Por quê? Porque a política é um conjunto das atividades que vem perturbar a ordem da polícia pela inscrição de uma pressuposição que lhe é inteiramente heterogênea. É o heterogêneo. É aquilo que é muito estranho. Essa pressuposição é a igualdade de qualquer ser falante com qualquer outro ser falante. Essa igualdade manifesta-se apenas pelo dissenso, não no sentido mais originário do termo. Uma perturbação do sensível, uma modificação singular do que é visível, dizível, contável.
contestação das propriedades e do uso de um lugar, do desvio do normal. Então, tem a ver muito com o lugar que se ocupa, tá? Esse exemplo da rua, eu acho que ele trata no dissenso o que nós fizemos nesse período aí. Por exemplo, quando os índios ocuparam a ponte Ayrton Senna em 2012, eles apareceram, eles se deram visibilidade. E até hoje, o Ministério Público está respondendo pelo processo do próprio Estado do Paraná, um processo porque eles negociaram com os índios. Isso aqui está numa pesquisa que um estudante nosso, ele fazia parte, ele foi um dos negociadores dos índios, ele está respondendo o processo. Tem um livro ali que o Jadir não anunciou, a gente está doando, tá? Livros que foram produzidos pelos estudantes da pós. Tem texto de vocês? Viviane não publicou, né? Então tem texto lá também, tá? Tem 2 textos sobre Rancière e eles justamente discutem esses espaços políticos que são forçados, né? Que perturbam o sensível. No aeroporto, quando teve toda aquela revolta, essa mulher tinha que estar na rodoviária, ela não tinha que estar dividindo o aeroporto comigo, nem o avião. É isso, quando os pobres ocuparam o aeroporto, aquilo foi um escândalo. Quando passaram a ocupar as universidades, foi um escândalo. Então, quando nós falamos que é ódio de classe, é nesse sentido. Por quê? Porque a polícia, aqueles que já têm um lugar que eles gostam de estar nesta ordem do sensível, recusam que aqueles que estão ocupando os espaços públicos tenham lugar. Então, antes de ser uma oposição entre um governo e pessoas que contestam esse governo, o dissenso é um conflito sobre a própria configuração do sensível. E aí eu trouxe 2 vídeos e eu vou encerrar. Um deles é quando o Marum canta a música Tudo Está em Seu Lugar. Eu acho que a música, por mais que o autor tenha pensado, criado ela noutra dimensão, isso vai aparecer aqui, é quando tudo volta ao normal, é a polícia, tá? A cada um é dado o que é devido. Pode pôr. Está no seu lugar, graças a Deus, surramos mais uma vez essa oposição que não consegue nenhuma ganhar. Tá bom? Benito de Paula. Quando eu comecei minha carreira de artista, eu já tinha nascido artista, sabe o que é? Aí a gente era muito pobre, eu detesto a palavra pobre, sabe? Mas eu era muito pobre mesmo. E eu tinha 13 irmãos e mais 2 adotados pela minha mãe, entendeu? De afrodescendentes. E eu amava muito eles estão no céu. E a casa de mamãe estava caindo. Eu fui lá, tinha goteira. Eu trabalhava em São Paulo, tinha goteira para Aí eu pedi ajuda com uma porrada de prefeito, ninguém me ajudou a acertar minha casa, a botar um telhado na minha casa da minha mãe. Aí eu vim para São Paulo, trabalhei feito uma besta, feito um cavalo, tomei porrada na cara de filho da p***, sabe? Encarei tudo, encarei ditadura, encarei um c****. Agora o cara pega a minha música que eu fiz para minha mãe e vai cantar Tudo Está no Seu Lugar porque o cara ganhou. Isso não é música de político não, rapaz. Isso é música de família. Eu sou um homem de família. Você está entendendo? Eu tenho idade bastante, e repertório bastante, e nome bastante, e público bastante, para não admitir uma coisa dessa. Entendeu? Eu não quero saber se você ganhou, se você perdeu, nada. Eu não detesto política. Estou da vida com essa... Me peço, autor. Chega assim, ó, o que ele fala depois, ele fala que é um coitadinho, que ele usou até a terceira série, mas isso nós poderíamos fazer uma análise do discurso dele, da lógica do que ter sido, mas não é esse o foco é o uso da música. Quando o Marum diz que tudo está no seu lugar,
é a oposição perdendo, é cada um de nós aqui no nosso lugar. Essa é a lógica policial, tá? E aí agora eu quero mostrar qual é a lógica da política, numa canção maravilhosa, que foi, por exemplo, para todos nós, que... Vale, assistir até o fim. Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com um cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade imprudente. E uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração. Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia, todo pobre criminalizado, só por ser pobre, por pobrefobia. Por todo povo índio que é expulso da sua terra, como um realista, pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento de um machista. Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado, pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado. Por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado, pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado. Proclamamos que não se exclua ninguém, senão a e proclamamos que não se exclua ninguém, senão a aqui estamos nós de volta, sob o signo da revolta, uma vida mais digna, por um mundo mais justo, com quem já não se resigna e só Há uma classe dominante, hostil à população, numa ação dignificante que nasce da indignação. Por todo homem, algemado ao poste, tal qual seu ancestral postula o tronco. E o jovem que protesta até que o prostre, o tiro besta de um PM bronco. Por todo morador de rua sem saída, tratado como lixo sobre a ponte. Por toda a vida que foi destruída, em Mariana ou no Xingu, por Belo Monte. Por toda vítima de cada enchente, de cada secadura duradoura. Por todo escravo, o seu equivalente, pela criança que labuta na lavoura. por todo pai ou mãe de santo atacada, por quem estuda em crer no outro Deus. Por toda mãe guerreira abandonada, que cria sem o pai os filhos seus. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Eis aqui a face escrota de um modelo que se esgota. Policiais não defendem, políticos não contentam. Uns nos agridem ou prendem, outros não nos representam. E aquele que não é Twitter e é rebelde coração, vai no Face, no Zap, Twitter e combina uma atuação. Por todo defensor da natureza, e cada ambientalista ameaçado, E cada vítima de bullying em defesa, E cada transexual crucificada. e cada puta, cada travesti, E cada louco e cada craqueiro. e cada imigrante garantido, e cada quilombola e beiradeira, pelo trabalhador sem moradia, pelo sem terra e pelo sem trabalho. Pelos que passam séculos ao dia em condições que cansam pra caralho. Ele empregada que batalha como
pelo miolo e a morta num aborto clandestino. Impelidos pelos ventos dos acontecimentos, louvamos os mais diversos movimentos libertários numa cascata de versos sociais e solidários. De uma canção de protesto, qual canção de redenção? Uma canção manifesto, canção manifestação. Por todo ser humano animal, tratado com desumana e maldade. Por todo ser da mata ou vegetal, que já foi abatido ou ruindade. Por toda a pobre mãe de um inocente, executado em noite de chacina. Por todo preso injustamente, onde preso em preso se assassina. Pelo ativista de direitos perseguido, e o policial fudido igual quem ele algema. Pelo neguinho da favela inibido, de frequentar a praia de Ipanema. E pelo pobre que na dor padece, já pôde solidão ou de doença. Os presos da opressão de toda espécie. E todo aquele em quem ninguém mais pensa. E proclamamos que não se exclua ninguém, nem nada, senão a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Dando a vida e a alma grande, um sentido que as expande. Cantamos em consonância com os que sofrem ofensa, violência, intolerância, racismo, indiferença. Aos Cláudios e Marielles, Rafaéis e Amarildos, da imensa legião de excluídos do Brasil, do sul ao norte da nação. Conheciam? Muito bem. Então agora para concluir, fazer uma amarração com uma referência dele numa entrevista. A democracia não é uma forma de Estado. É a realidade de um poder do povo que não pode jamais coincidir com uma forma de Estado. E esse povo, me parece que para ele não é um povo que sempre existe. Ele é povo quando entra nesse litígio, quando estabelece o dissenso e aí disputa o espaço público. Não é o povo esse, povo todo, nós o povo, não é. Tá? Sempre haverá tensão entre a democracia como exercício de um poder compartilhado, de pensar e agir, e o Estado, cujo princípio mesmo é apropriar-se desse poder. Evidentemente, os Estados justificam essa apropriação argumentando a complexidade dos problemas, a necessidade de se pensar a longo prazo. Mas a verdade é que os políticos estão muito mais submetidos ao presente do que pensar a longo prazo. Recuperar os valores da democracia é, em primeiro lugar, reafirmar a existência de uma capacidade de julgar e decidir, que é a de todos, frente a essa monopolização. É também reafirmar a necessidade de que essa capacidade seja exercida através de instituições próprias, distintas do Estado. A primeira virtude democrática é essa virtude da confiança na capacidade de qualquer um. E aí eu acho que ele tem em mente os conselhos, tá?
E vai ter um outro momento que ele vai opor os representantes por delegados. São delegados que são escolhidos. Ele não fala em conselho, mas eu imagino que seja nessa lógica, que também a Ana Aire vai trabalhar. Pode passar. Muito obrigada.